Hoje é um dia especial, estou um bocadinho nervoso, porque hoje vou dar início a um novo projeto, um projeto na área da comunicação, em que eu vou entrevistar, vou conversar com as pessoas que mais me marcaram na vida, que mais me marcaram diretamente, ou mesmo as que me marcaram indiretamente porque de alguma forma influenciaram a comunidade onde eu estou inserido. O modelo será um modelo descontraído, em que todos vão passar a conhecer um pouco mais destas pessoas que eu vou trazer aqui. Espero que gostem. E a primeira pessoa que trouxe é uma pessoa que conheço há alguns anos, é uma pessoa que reconheço muito mérito, muita capacidade de trabalho na área do direito, exerce a sua função em todo o país, mas especialmente na zona do Seixal e no concelho de Setúbal. O nome é Dra. Arminda Neto. Dra. Arminda Neto é especialista especialmente na área do direito do urbanismo. Olha, eu vou começar por aí. O que é isto, doutora? O que é isto do direito do urbanismo? O que é que isto significa? Olha, António, eu antes de mais agradeço o seu convite. Obrigado. E pode retirar a doutora, porque eu estou aqui do convite que me fez e com este desafio para falar. Não sei do que ainda, Okay. mas presumo que não seja uma conversa muito profissional. Não. Meu nome é Arminda Neto, para si e para todos. O que é o direito do urbanismo? Tínhamos que estar aqui muitas horas a falar sobre isto. Em todo o caso, eu acho que é uma das bases, neste momento, uma das bases da organização social e até económica, da resposta que as entidades públicas vão tentando dar às necessidades das pessoas. Não é um direito que tenha nascido agora, mas tem preocupações muito, cada vez mais importantes em tudo o que tem a ver com as infraestruturas e com a qualidade de vida das populações. Naturalmente o urbanismo tem várias áreas muito específicas e aquela que trabalho mais de perto, como sabem, é a reconstrução urbanística, que é um dos ramos do direito do urbanismo. Mas essencialmente é isto, é curioso perceber, por exemplo, quando víamos, eu não nasci com os computadores, mas quando víamos os nossos filhos jogarem o SimCity, onde eles tinham que organizar o território, as casas, as infraestruturas, não é? A questão dos esgotos da água, os hospitais, as escolas e tudo isto. Portanto, é de facto uma área do direito muito importante para, no fundo, dar resposta e melhorar a qualidade de vida das populações no que diz respeito a esta organização. Então, no meio de tudo isso, quem é a doutora Arminda Neto? Quem é a Arminda Neto? Quem é a Arminda Neto? Precisávamos um bocadinho mais de tempo do que de falar do direito do urbanismo. Como é que eu me vejo? É isso? Porque quanto aos outros eu não sei, naturalmente. Sou uma mulher que foi educada no trabalho. Uma mulher do Norte. Do Norte. Uma mulher do Norte. Do Norte. Venho de uma família de trabalhadores. Muito educada no trabalho, no respeito pelo trabalho e, sobretudo, por quem trabalha. E essa é a minha base estrutural e educacional. Para além disso, fazê-lo com o máximo de responsabilidade, tentando sempre suplantar-me. É uma coisa que os desafios são permanentes, são constantes, não há duas situações iguais no trabalho que fazemos ou que faço de acompanhamento destas áreas de reconversão, por exemplo. Fazê-lo com criatividade, que é uma coisa que pode parecer estranho no âmbito do direito, termos que ter aqui aquilo que chamamos uma engenharia jurídica. Tenho por uma pessoa séria, amiga do seu amigo. Eu também a tenho como uma pessoa séria. É recíproco. E muito trabalhadora. Eu vejo-a como uma líder.
Eu vejo como uma líder que mais do que fazer, faz as coisas acontecer. Vamos lá, tem uma equipa e trabalha para trazer essa equipa focada em determinados objetivos. Porque eu sei que consigo, por trás de si, existem muitas pessoas a trabalhar, não é? Sim, claro. Pessoas com experiência também nestas áreas, não é? Claro. Que são muito complexas. Ao longo dos anos, direcionou-se muito para a questão das auges. Muitas pessoas não sabem, não imaginam o que é uma auge, não é? Sim, desde 1995, sim. Desde 1995 foi quando começaram. Coincidentemente, quando foi publicada a Lei das Auges, sim. Foi aí mesmo que começou? Foi. Por causa do... Foi uma coincidência incrível porque eu comecei já a acompanhar as áreas de urbanismo, as ditas urbanizações normais, logo muito desde o início da minha carreira. E entretanto, em 1995 recebi um convite da Associação de Moradores dos Redondos para trabalhar com eles e iniciei este acompanhamento no dia 1 de setembro de 1995 e a lei foi publicada a 2 de setembro. Curiosamente, eu já tinha o projeto, tinha sido aprovado em junho desse ano na Assembleia da República. Tive o privilégio de o receber das mãos de um colega que depois, infelizmente, veio a falecer em outubro desse ano, que era o Dr. Babo, que era jurista da Câmara do Seixal. Que esteve na Assembleia da República quando este diploma foi aprovado e fez parte, julgo, da equipa que o trabalhou, o primeiro diploma. E, curiosamente, no dia em que foi aprovado na Assembleia da República, tive reunião com ele, a propósito de um outro assunto qualquer, e ele gentilmente me ofereceu a cópia, até com algumas anotações dele, que guardo com muito carinho, naturalmente. Na época nem sabia que ia enverdar por esta área tão específica, mas é uma coisa que eu guardo com muito carinho, por ter sido essa pessoa, pela competência que lhe reconhecia, pela afabilidade e pelo drama que foi a morte dele. E foi uma perda muito grande até para o município do Seixal, quando nós começamos depois, a partir de setembro, com toda esta dinâmica das auges. Mas é por via das auges que nós nos conhecemos, sim, não é? Porque eu estou ali a liderar a auge do Pinhal do General desde 2012, nós conhecemos um pouco antes, e é uma experiência brutal, gerir auges. Não sei se concorda comigo, mas vejo muito que há muitos sonhos, muitas aspirações, muita ansiedade até das pessoas. Os anos passam e as coisas nem sempre não se conseguem resolver do dia para a noite, não é? Há muitas entidades que estão envolvidas também nisto, as câmaras, outros organismos mais distantes da comunidade local, não é? As CCDRs, as APAs e por aí fora. Sim. Mas nós vivemos aqui muitas vezes, parece-me, com os sonhos das pessoas, não é? Com as aspirações das pessoas. Não concorda com isso? Com essa visão? Concordo. Eu acompanhei, como estou desde 1995 a acompanhar processos desta natureza, posso dizer-lhe que, no que diz respeito ao Pinhal do General, que foi onde nos conhecemos, naturalmente, desde 2012 estamos a falar de 8 anos, onde verdadeiros milagres aconteceram, de resolução de problemas, de concretização de trabalho, mas como acompanho desde 95 algumas das auges, muitas delas já se encerraram, as áreas das associações totalmente ainda não, mas já estou a acompanhar quase 3 gerações, ou seja, quando fala de sonhos de vida, de concretização de objetivos, de investimento, naturalmente falamos disso tudo, porque o português tem esta característica muito pessoal que é valorizar a propriedade. É uma coisa muito nossa. Sem querer alongar muito, mas todos nós sabemos a grande pressão que a margem sul sofreu por via da ponte e depois
dos tornados chegarem, as pessoas a fugirem um pouco Também dos do centros interior, das urbanos aldeias, para virem pois. ter o seu quintal aqui na margem sul e estarem próximos das praias, porque o português que vivia em Lisboa e veio comprar aqui, maioritariamente eram pessoas que vinham do interior e gostavam de ter o seu quintal, ter Sim, o há seu muito essa pequeno dinâmica, cultivo. a dinâmica Sim. social, não é? Aos As fins de pessoas semana. tentam ali replicar Sim. muitas vezes O a que tinham vida na que terra, tinham sim. Que é lá muito na aldeia. interessante, não é? Porque Sim. com isso acabou por se desenvolver muito a margem sul. E quando se fala de reconversão urbanística, as pessoas pensam de os clandestinos, os bairros clandestinos, porque alguém tomou conta de alguma coisa, alguém invadiu a propriedade e não é nada disto, não é? Sim. Há muita esta confusão, para quem vive fora daqui, de que a reconversão urbanística ou legalizar estas áreas porque são ilegais tem a ver com ocupações ilegais e não tem nada a ver com ocupações ilegais. Tem a ver, no fundo, com algum investimento que foi feito sem grande critério, sem grande planificação, não é? Portanto, sem grande suporte urbanístico no que diz respeito a projetos e a desenvolvimento de infraestruturas que vieram mais tarde, foi construir um bocadinho a casa pelo telhado. Mas sim, é de sonhos que se trata e tem sido muito interessante perceber que com toda a dificuldade, e o António conhece agora no que diz respeito à opinião da General, com toda a dificuldade, os movimentos associativos, a capacidade de alguns tarolas, às vezes bem interpretados, bem entendidos ou não, fizeram crescer falo especificamente do município de Seixal, mas há outros municípios que também têm, não é? Fernãoferro tem, já tem e teve inúmeras auges, não é? Sim. Há muito poucas que já terminaram o seu processo, como a dos Redondos e mais algumas, mas esta que é a maior dos Redondos é um processo que já está concluído, não é? Os Redondos têm, desde 2009, infraestruturas totalmente executadas e entregues e recebidas pela Câmara de Seixal. No que diz respeito às auges em si, a última que foi encerrada no que diz respeito à divisão da coisa comum, sim. foi agora em maio de 2020, em pleno... Isto são milhares de pessoas, são milhares de famílias que estão aqui envolvidas. Muitos, não é? Eu falo, o Pinhal do General tem previsto ter 17 mil habitantes, 17 mil habitantes. Mas tem neste momento, nós somos 3.295 lotes, se cada lote tivermos duas pessoas, estamos a falar em 6, 7 mil pessoas que de repente estão envolvidas nestes processos de reconversão. E daí também a tamanha responsabilidade dos carolas que assumem fazer este trabalho, que é muito difícil. As legislações também são complicadas, cada vez há mais regras. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas perguntam se eu devo tratar agora da legalização, do licenciamento da minha casa, e o que eu lhes costumo dizer é, nós agora conhecemos as regras, daqui a um ano já não sabemos se vão existir mais ou algumas regras, por isso é melhor fazer já e não deixar para os outros, não deixar para os filhos, para os netos, esse desenvolvimento. Vamos passar a um momento diferente. Vamos passar a um momento em que eu tenho aqui algumas perguntas. São perguntas... sim. Eu gostava que fosse rápida, tanto quanto possível. Pronto. Aqui nestas respostas respondesse mesmo o que lhe vem à mente. Primeira pergunta, acho que, ok. Primeira pergunta, se pudesse entrar num filme, qual é que escolheria? Ui! Eu estou num filme. Esse não conheço. Eu estou num filme. Eu acho que a vida é isso mesmo. Independentemente dos palcos que nós pisamos, nós vamos sempre fazendo parte de um filme. Às vezes é que achamos que não. E temos um papel preponderante. E gosta mais de filmes românticos, de aventuras, humorísticos? Olha, vou-lhe dizer, há uns anos a esta parte eu gosto muito de comédias. Comédia. Porque a vida tem sido tão estressante e tão exigente que privilegio as comédias, naturalmente. É um momento de descontração, sim, não é? sim, de relaxamento. Sem dúvida. Nesses momentos de descontração, qual foi o último livro que leu?
Não vai dizer que foi o código administrativo ou o código tributário. Mas olha que é uma pergunta muito complicada. É uma pergunta muito complicada, porque eu acho que foi a queda de um anjo há pouco tempo, só por causa da política. Okay. Também nesta vertente mais da comédia, para aliviar um bocadinho, mas foi a queda de um anjo que ainda está em cima da mesa. Fui buscar à prateleira, porque me lembrava das bengaladas do senhor deputado. E achei piada voltar a lê-lo. É pequenino. Eu já li mais, naturalmente, em termos de hobby, porque eu leio imenso todos os dias e, portanto, há apetência para coisas um bocadinho mais leves, como ver uma comédia qualquer que não me faz pensar muito, confesso. Okay. O que é a tira do sério? O que é que me tira do sério? A maldade, tira-me do sério a falta de solidariedade, tira-me muito do sério. Eu acho que ser humano é isso mesmo, é nós podermos, com aquilo que fazemos, seja a nível profissional, seja a nível pessoal, podermos ajudar os outros. É uma das questões que também me foi ensinada desde criança. Eu nasci numa família com 7 irmãos do Norte. Não é anormal, porque no Norte é típico. Os meus pais, embora fossem trabalhadores, os dois, e não estivessem educados no trabalho, conseguiram ter coração e mesa para ainda acolher mais 2 crianças vizinhas que viviam com alguma dificuldade, não só material como emocional, que são 2 irmãos, um deles infelizmente já faleceu, vítima de um cancro, e a porta esteve sempre aberta para ajudar. Às vezes o ajudar é estar lá, é ouvir, é poder dar uma palavra de alento. Eu também tenho família, também tenho uma costela nortenha, da zona de Viseu, e as pessoas do Norte são pessoas muito calorosas, de fortes relações. Da partilha, não é? Da partilha. Sim. Se lhe perguntasse, quente ou frio? Quem? O que é que gosta mais, quente ou frio? Quem-me ao frio? Não, quente ou quente frio? Ou frio? Quente. Quente? Quente. Então, e qual foi o presente mais estranho que recebeu? Sim, a coisa mais estranha. Enquanto isto, olha, eu vou beber um bocadinho do chá. O presente mais estranho que eu recebi... É estranho, é engraçado. Por exemplo, numa viagem de helicóptero que os meus filhos me ofereceram o ano passado, pelo meu aniversário, não foi estranho, mas foi uma aventura, porque eu sou muito radical no que faço, no dia-a-dia, mas depois, eu acho que a partir do momento em que tive filhos, fiquei um bocadinho mais... Comecei a conduzir mais devagar, tudo isso que pode constituir um perigo para o corpo e para a saúde, eu assim estranho, acho. Não. Então, e se pudesse voltar atrás na história, e quando digo voltar atrás, podemos até ir antes de Cristo, qual era o período que mais gostaria de viver? Que acha que podia encaixar na sua forma de ser? O Renascimento. O Renascimento? Sim. Por alguma razão? Sim. Acho que foi uma época em que se privilegiaram as artes, o conhecimento, a estética, as grandes obras, seja a nível literário, seja de arquitetura. Eu julgo que foi, de facto, o grande período da história a nível mundial, que catapultou uma série de países, Europa, e nós vemos a Grécia Antiga no Renascimento a aparecer com a questão da democracia, influenciar a Itália, influenciar outros países. Sim, o Renascimento. É um período marcante. Sim, muito marcante. Bom, então em que cidade favorita, qual é a sua cidade favorita para viver? Se pudesse voltar, assim, se pudesse optar. Eu adoro Portugal.
Não, aliás, sou às vezes acusada de defender demasiado que é português. Sempre fui assim, desde sempre. Gosto muito de conhecer o exterior, portanto, viver Portugal, naturalmente, por opção Roma. Bonito. Sim. Ok. Roma. Bom, isto não há em Roma, o que eu lhe vou perguntar a seguir. Mas se tivesse de escolher entre as pirâmides ou a muralha da China, umas pirâmides egípcias ou a muralha da China, o que é que escolhia dos monumentos? Assim, os dois são marcos e eu vejo os dois de uma forma muito particular. As pirâmides vejo-as como encerrar lá dentro. Ou seja, eram usadas com grande sacrifício humano para serem construídas, mas isso fazia parte da época e, portanto, não há, julgo, nem sequer há como questionar. Foram grandes criações a nível de engenharia, mas encerravam dentro de si grandes riquezas, seja os faraós e os seus haveres e as famílias inteiras. Não sou muito apologista do encerrar lá dentro. A muralha da China é naturalmente a mesma coisa em termos de engenharia e em termos de construção, e é uma barreira, é um muro. Também não. Vou ter que arranjar então outra. Vou ter que arranjar uma outra. Então, talvez venha a seguir. Qual é a música que eu colocaria a dançar? Aquela música quando se ouve. Eu tenho uma, mas não vou dizer qual é. Mas, qualquer música dos Queen, porque adoro. Dos Queen? Sim. E ABBA. E ABBA. Eu tenho uma predileção especial por ABBA. Não pergunto porquê, mas tenho. Não, são músicas. Os ABBA são músicas muito divertidas. Tem músicas muito divertidas que nos puxam para cima, com letras muito engraçadas. Sim. O que é que mais a enche de orgulho? Orgulho no bom sentido, orgulho de ter cumprido. Olha, os meus filhos. Ok. Eu acho que de todos os projetos que ajudei a desenvolver com os filhos, eu acho que é isso mesmo. Nós não damos-lhes a vida e não sabemos até que ponto é que somos a parte principal ou não desta construção quando nascem. Mas de facto, de qualquer coisa que eu tenha feito até hoje, os meus filhos, sem sombra de dúvida, sem sombra. Ok, muito bem. E qual é o seu talento secreto? Bom, se é secreto, vai-me dizer, se é secreto não posso partilhar, mas há algum talento que possa partilhar connosco? Olha, uma coisa muito interessante. Que tenha descoberto, até às vezes há pouco tempo. Descobri há pouco tempo. Que sou capaz de pintar. Uma coisa que gosto de fazer é pintar em tecido, em linho, sobretudo, e é uma coisa que faço para mim, naturalmente. Ninguém sabe, eu vou sujeitar isso. Isso sempre é melhor, se calhar sempre é melhor do que o que eu descobri. Então. Que sei fazer doces e bolos. Boa! Um dia destes fiz fatias douradas, mas no forno, não foi fritas, foi no forno. Okay. Não sei se é assim tão boa ideia. Eu que ando a fazer uma série de caminhadas para ver se perco quilos, acho que devo estar a subir ainda mais. Já tinha ouvido falar das suas caminhadas. E se tiver que escolher entre o Harry Potter ou o Senhor dos Anéis, das duas séries, viu alguma? Gosta? Vi. Qual é que escolheria? O Senhor dos Anéis vi pouco, vi menos, porque coincidiu com um período em que eu tinha muito pouco tempo. Li os livros praticamente todos do Harry Potter e adorei. Acho que o Harry Potter, acho que a imaginação ali foi super mesmo. Aquela figura do Harry Potter é de facto fantástica, sim. E como todas as pessoas também têm medos, provavelmente. Já vi que não é de alturas, porque saltou no outro dia, ou andou de avião, ou andou de avião, aliás, de helicóptero. Mas qual é que é o seu maior medo? É o sofrimento. É o sofrimento, naturalmente. É uma coisa que me aflige ver as pessoas em sofrimento, seja de que tipo for, físico, psicológico. E mais do que o medo
da morte, que é uma coisa que eu ainda não consegui trabalhar, confesso. Acho que ainda há aqui algumas questões para encarar, para abordar, até a nível espiritual, porque nós não somos só, eu creio nisto, não somos só físico, não somos só mental, não somos só emoções, há aqui um lado espiritual ou de energia, como agora se diz normalmente, que ainda terei que explorar no sentido de fazer um caminho, de um melhor entendimento, mas é o maior medo, sim, é o meu sofrimento e naturalmente o sofrimento dos que me estão mais próximos, não é? Ok. Então, mudando um bocadinho da questão dos medos, se pudesse voltar atrás, ser a pessoa que é hoje, mas voltar e ver e encontrar a Arminda Neto quando tinha 20 anos, dar-lhe algum conselho assim especial? Dava, naturalmente que dava. Se tivesse essa oportunidade, dava, porque eu lembro-me com 20 anos, estava em Coimbra, a fazer o curso de Direito. Com todas as incertezas, como toda a gente aos 20 anos, não é? Sobretudo naquela época onde não havia uma autoestrada que ligasse o norte a Lisboa, por exemplo, nem ligava sequer o Porto a Coimbra, portanto havia ali interrupções. Numa época onde nós não tínhamos o acesso à informação que temos hoje, embora não me possa queixar, porque sempre fui muito educada no sentido da procura, do conhecimento e de me facilitarem o conhecimento. Mas dava alguns conselhos. Muito bem. E se eu lhe perguntasse, doce ou salgado, o que é que escolheria? Salgado? Alguma preferência de alguma coisa salgada? Bacalhau? Enchidos. O que aprendeu, o que é que aprendeu de novo na última semana, ou nos últimos 15 dias? Aprendeu algo de novo? Olha, António, posso lhe dizer que eu desde o dia 26 de novembro que estou com uma alergia que julgo que me terá sido provocada pela toma de um antibiótico. E há uma coisa que de facto nas últimas vai fazer 3 semanas que eu aprendi, ou vivenciei pelo menos, espero ter aprendido, mas vivenciei. Nunca me tinha acontecido, mesmo quando tive os meus filhos, estar tanto tempo parada. Acho que não é nada assim de tão grave que me venha a ter grandes consequências, mas de facto prostrou-me porque estava a tomar cortisona e antihistamínicos e portanto queria era dormir. Aprendi a relaxar, a dar-me esse tempo, porque eu a mim tenho-me dado muito pouco. Normalmente dou aos outros, eu vou à lua à procura de soluções, à procura de respostas, em termos de trabalho, até a exaustão, e percebi e aprendi que era a minha vez. E eu dei-me esse tempo e dormi o mais que pude e tratei de mim, naturalmente. A vida continua, apesar disso. Nunca me coloquei em primeiro lugar em relação a praticamente nada. E neste momento foi aquilo que eu aprendi, é que tinha mesmo, para fazer face a esse problema, tinha mesmo que o fazer. Que parar. Sim. Eu também no período que vivemos, não é, com esta pandemia, também vivi uma experiência que também não estava habituado, de estar 2 meses e meio em casa. Felizmente, pronto, não nos atacou de forma assim grave a questão do Covid, mas a minha esposa, que foi dando sempre positivos, ela andava a competir com o humorista, o Rocha, que fez 7 testes,
Ela também fez 7 ou 8 testes, na altura tinha que dar 2 negativos para considerar-se curada. E em 2 meses e meio desenvolvi a parte da culinária, eu e a minha família. Foi muito interessante que nós também somos 4 irmãos, que tenho um em Inglaterra e outros 2 aqui mais perto, e no período do Covid, o período de confinamento, vamos lá, aproximou-nos bastante, seja utilizando as tecnologias do WhatsApp e por aí fora, que todos os dias falávamos, coisa que não falávamos tanto desde os tempos em que vivíamos todos na mesma casa, e muitas vezes aí andávamos às turras uns com os outros, mas pronto. Pessoa que mais marcou na vida, não vale a pena dizer que é António Cardoso, porque eu não vou acreditar, mas a pessoa Naturalmente também me marcou. Se me quiser perguntar de como, eu posso lhe explicar, mas a pessoa que mais me marcou na vida é recorrente falarmos dos pais. Mas sim, foram as pessoas, sem desprimor para outras pessoas, teria que fazer uma lista, e tenho algumas pessoas que marcaram bastante. Os meus pais, sim, pelo testemunho de abnegação em relação aos filhos, pelo trabalho, pela honestidade, pela seriedade, pelo carinho que sempre foram podendo dar, de uma maneira ou de outra, aos filhos e a apoiá-los, e aos netos, como exemplo de mulher e como exemplo de homem. Sim, os meus pais marcaram muito. Muito bem. Se pudesse ser um super-herói, uma super-heroína, qual é que era o poder que mais gostava de ter? Pergunta difícil, António. Poderes. Qual era o poder que eu gostava de ter? Eu acho que cada um de nós, de vez em quando, a nossa cabeça se tenta imaginar como um Deus tem capacidade de mudar as pessoas e mudar as coisas e mudar o mundo. É muito difícil saber qual seria o poder. Eu acho que cada um de nós, no dia a dia, com aquilo que faz, com aquilo que tenta ou não, há pessoas que não tentam. Foi uma das coisas que eu descobri já na idade adulta e que me custou muito a aceitar, é que há pessoas que nem sequer tentam, nem melhorar a si próprios nem aos outros. Isto é uma realidade, infelizmente. Não tenho essa ideia dos super-heróis. Eu acho que nós todos podemos ser temos de marcar a vida, mensageiros disso, testemunho disso no dia a dia, nas pequenas coisas em que podemos fazer a diferença. E quando nós conseguimos fazer isto para nós e para os que nos são próximos, isto vai gerando outros exemplos e outros testemunhos. Eu acreditava em super-heróis, se calhar até aos 16 anos, 15 anos, 16 anos. Na adolescência nós temos aquela fantasia cor-de-rosa, não é? De que vai aparecer alguém no cavalo branco ou com uma estrelinha de pelim-pim-pim que vai resolver. E é bom que se acredite nisto, atenção. Já que está a falar de épocas, eu sei que teve por Coimbra. Sim, o que é que sente, assim, o que é que sente mais falta desse período em que esteve em Coimbra? Olha, em Coimbra tem várias fases, não é? Vários marcos. Eu fiz lá o curso de Direito e depois é que rumei aqui para o Sul. Coimbra foi a primeira vez que comecei a viver sozinha, não é? Portanto, isto aos 18 anos, naquele tempo, era marcante. Depois, saída de uma família numerosa, onde nós vamos ser entregues aos bichos, praticamente. Depois, o aprender a relacionar-nos não apenas com essa solidão, como também com escolher as amizades, a ter as nossas decepções, o meu primeiro amor em termos de namorado, que veio ser o meu marido,
sim, marcou-me imenso. Coimbra são as tradições, são isto associado aos 18 anos daquele tempo, o dizer não a algumas coisas. Vi colegas, por exemplo, perderem-se só porque começavam a consumir álcool, ou então as noitadas eram tantas que acabavam por não ter grande rendimento. Portanto, esta gestão da vida e de saber viver, conviver, mas passar por Coimbra da forma mais positiva possível. As grandes amizades e os grandes dramas quando perdemos uma pessoa amiga, ou por falecimento, ou por decepção, não é? Também nos marca imenso na juventude. Depois venho a distanciar-me um bocadinho, porque vim viver aqui para o Seixal. E entretanto tive descobertas maravilhosas, porque vim a descobrir aí há uns 10 anos a esta parte, vim a descobrir uma tertúlia de antigos estudantes de Coimbra em Lisboa. São maravilhosos e que fazem, agora com o confinamento não foi possível, mas fazem um encontro uma vez por mês para jantar e encontramos, e é magnífico. Há bem pouco tempo houve um evento muito giro pela internet dos alunos. Foi com música, não é? Sim, foi com música no período de convite. De emergência, sim. Também participaram, são grandes amigos da tertúlia, e é maravilhoso, porque no fundo é irmos um bocadinho à nossa juventude, não é? Quando nós tínhamos outra leveza, as obrigações não eram tantas, a não ser saber-nos alimentar e naturalmente estudar e fazer as cadeiras. Sim, foi uma marca muito importante. E revisitar isso é sempre muito interessante. Muito bem. Como eu sei que Coimbra é uma terra especial para si, sim, 3 coisas de Coimbra que a mais tenha marcado. Que mais me tenha marcado? Olha, a possibilidade de ter tempo livre, a juventude e a energia da juventude, e as festas. Agora tenho aqui uma pequena surpresa. Sim. De alguém que sei que lhe é muito especial. Penso que ele tem qualquer coisa para lhe dizer. Olá António, olá mãe. Dos sítios que já visitaste, qual é o que mais recomendarias às outras pessoas? Não dava nada a ver. Iceland. Por alguma razão especial? Sim, paisagens. É muito diferente do que estava habituada. Muito relaxante. História associada àquele país. A forma da organização daquele povo. Sim, Iceland. Muito bem. Obrigado ao Lúcio por ter também ajudado. Qual é a pessoa que a fez ou faz mais sorrir? De forma instantânea, há alguém que a consiga pôr assim a sorrir? Os comentadores desportivos. Acho imensa piada, peço desculpa. Então, muito bem. Não há nenhum humorista em especial. Se pudesse escolher alguém especial para jantar, hoje, para levar a casa e jantar, alguém da história, ou alguém pessoal, quem é que escolheria? Dom Afonso Henriques. Por alguma razão especial? Sim, acho que foi das coisas mais marcantes. Teve ainda a capacidade de guerrear contra a mãe e de nos, enfim, juntar como povo. Era uma figura que eu gostaria de ter conhecido, sim. Então, e se entre Madre Teresa Calcutá e Gandhi, qual dos dois é que escolheria? Gandhi? Levaria para o jantar? Levaria. Um dos objetos que não poderia viver sem ele? Água, basicamente. Não há nada assim muito relevante. Que não... Em termos de objetos... Uma coisa... Ok. Então, qual é o ritual que mantém diariamente? Para além de encher... o trabalho. Muito bem. Há alguma série ou filme de TV que agarrou aos ecrãs e que sempre que dá quer estar a rever? O Holocausto. Até que interrompi de ver porque
A dada altura já não conseguia, mas agarrou-me mesmo. E mais recentemente, toda a gente se farta de rir com isso, porque eu acho que já vi umas 100 vezes o filme Mamma Mia. A Mamma Mia do Zaba. Sim. É um filme muito bom. Tocou-me de forma particular. Muito bom. Então, e Star Wars ou Star Trek? Star Trek. Star Trek. Qual é o livro que teve mais influência em si? Sem ser os códigos. Há um livro que é desconhecido e que recomendo. Chama-se Ana e o Tio Deus. Ana e o Tio Deus. Ana e o Tio Deus. É de um escritor irlandês, é uma coisa muito pequenina, que me ofereceram aos 15 anos e que recomendo vivamente. De vez em quando ainda compro para dar a amigos, porque é muito marcante. Recomendo. Por falar em coisas que são marcantes, uma comida preferida? Bacalhau à gomes-de-sá. Já vi que gosta de bacalhau. Gosto. Há pouco falamos no salgado. Então, e de 1 a 10, quão boa é condutora? Disse-me que agora conduz mais devagar, mas é boa condutora de 1 a 10? Sim, acho que sim. O sim é o quê? É 1 ou é 10? 9. Não quero ser demasiado ansiosa. Há pouco acabou quase por responder a esta pergunta que eu lhe vou fazer. Prefere Afonso Henriques ou Dom Sebastião? Afonso Henriques. Eu recordo algum dia, assim, o dia mais feliz da sua infância? Não foi há muitos anos, andando para trás um bocadinho. Não é fácil. O dia mais feliz da minha infância não é nada fácil. Tive vários. Lembro-me das idas ao Rio tomar banho. Eram dias muito felizes, onde fazíamos piqueniques. É de que zona? Passos de Ferreira. Passos de Ferreira. A água devia estar fresquinha. Fresquíssima, mesmo no verão. Qual foi a terceira coisa que fez após se levantar hoje? A terceira foi tomar banho. Então, isso eu agora disse para acabar a frase. Martin Luther King foi um grande homem. Um grande homem. Sim. Revê-se em muitas coisas que ele representou. Sim, porque sempre apelou à harmonia e à paz, embora de uma forma contestatária, no sentido da mudança. Sim, um grande homem. E se estivéssemos a falar entre duas figuras, João Paulo II ou o Papa Francisco, qual das duas é que acha mais relevante? É difícil a escolha. Difícil. Se fosse fácil não lhe fazia a pergunta. Verdade, acredito que sim, mas João Paulo II pela inovação que trouxe, por um discurso completamente diferente face à Igreja até então. Revolucionário, naturalmente, o Papa Francisco. Sim. Muito bem. O que é que lhe faz lembrar a cidade do Porto? A infância, o Natal, as luzes do Natal, o Pai Natal, tudo relacionado com esta época do Natal. Recorda-se em que altura é que deixou de acreditar no Pai Natal? Ou se é que não acredita ainda? Recordo, devia ter aí uns 8 anos. Infelizmente um dos meus irmãos descobriu onde a minha mãe guardava as prendas e resolveu pegar em mim e nas duas mais novas e ir mostrar ao armário onde estavam as prendas, e foi uma grande decepção. Eu preferi que ele não tivesse feito aquilo. Em criança, qual é que era o seu grande sonho? Era ser advogada. Advogada? Muito bem. Que dia da sua vida gostaria de reviver? Se tivesse a oportunidade, qual seria aquele dia ímpar da vida até hoje? Só pode escolher um. O dia 31 de janeiro de 2000. Ok. Agora, uma coisa que gosta de falar, que é o número 7. Não sei, eu já ouvi várias vezes a manifestar. Há qualquer coisa no 7. O 7 é um número mágico. Sim.
Sim. Porquê? Alguma razão especial? Olha, eu desde miúda comecei a relacionar muito a questão dos números, porque eu nasci no dia 7/7 às 7 da tarde. Tive curiosidade de ir ver e de facto é assim que eu estou registada, às 7 da tarde. Portanto, conforme fui crescendo, fui olhando para os números, sem grande conhecimento, mas olhando para os números como uma coisa especial. E curiosamente, em momentos muito marcantes na minha vida, o número 7 esteve sempre lá presente. Ou porque apanhei o táxi e era o 7, ou porque a porta terminava em 7. O número de nascimento dos meus filhos tinha também aquela pulseirinha, nós também tinha o 7. Portanto, o 7 anda sempre muito relacionado comigo, por associação, naturalmente, só faço isso por associação. Não obstante isto, é do comum senso que o 7 está relacionado com questões religiosas e até mitológicas, mas sim, o 7 tem a ver com a data do nascimento. E agora? Resta-me agradecer, desde já. Acabou por ser quase aqui a cobaia, porque é a primeira pessoa que eu trago e partilho aqui com os outros. Castigo, não é? Bom, volto a dizer que aí vão-se sentar as pessoas que me têm marcado e que me marcam, mais diretamente ou pessoas até indiretamente que nós conhecemos. E por isso foi um grande prazer. Pronto, foi um grande prazer ter estado aqui e termos tido a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor de mais da doutora Arminda Neto. E para terminar, olha, muito obrigada, xixi, votos de boas festas, um excelente ano 2021, que aí vem, que vai ser um ano de grandes desafios. Vai ser de grandes desafios e muitas concretizações. Muito obrigada. Obrigado.